Olá, povo lindo de Deus! Voltamos com o nosso Gotículas de Fé. E agora para falar sobre o Novo Testamento. No primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre o Velho Testamento, onde nós lemos o livro de Números, né, e aprendemos que devemos confiar no nosso Deus. Aprendemos que verdadeiramente o nosso Deus é conosco e que nenhuma maldição, nenhuma macumbaria, nenhuma feitiçaria pega, se achega, né? Aqueles que servem a Deus, porque como Balaão mesmo falou, como é que ele poderia amaldiçoar aqueles a quem Deus já tinha abençoado, não é verdade? E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o livro de Salmos, onde nós estamos continuando a leitura e no dia 6 nós lemos o Salmo 47. Um salmo dos coraitas, dos filhos de Corá, onde mostra que Deus é o rei de toda a terra. No dia 7 nós lemos o Salmo 48, que fala sobre a cidade do nosso Deus e que o nosso Deus é o nosso guia e será até o nosso fim. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus que Ele nunca nos deixaria, jamais nos desampararia. E no Novo Testamento também, nos Evangelhos, Ele diz que Ele estaria conosco, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. No dia 8, nós lemos o Salmo 49, que nos fala sobre a vaidade do ser humano e nos mostra que todos nós, independente de cor, de classe social, todos nós vamos morrer um dia. Mas a diferença está como ou onde nós iremos depois da nossa morte. E nós vamos falar um pouquinho neste instante sobre isso. No dia 9, nós lemos sobre o Salmo 50, que nos mostra como deve ser o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus. A palavra do Senhor nos diz que a palavra do Senhor nos diz que Ele espera, né, e que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, de coração contrito, de coração puro, voltado para Deus. No dia 10, nós lemos o Salmo 51, uma oração de Davi, confessando o seu pecado, verdadeiramente arrependido, e também pedindo a Deus que ele não seja expulso da sua presença. Ele fala: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me expulses da tua presença. E é isso que nós devemos fazer quando pecamos. E eu quero lhe dizer que nós pecamos todos os dias, porque o pecado, ele é inerente ao ser humano. Nós pecamos todos os dias, mas devemos nos voltar, pedir perdão a Deus. Amém, irmãos? No dia 11, ontem, nós lemos sobre o Salmo 52, que nos fala sobre a condenação dos ímpios. E hoje, nós lemos o Salmo 53, que fala a corrupção do tolo e pecador, achando que Deus não existe. Então, ele acha que pode fazer o que for, porque o nosso Deus não existe. E o que me chamou a atenção na leitura dessa palavra está exatamente no Salmo 49, versículo 12, quando ele diz assim: o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Irmãos, como eu falei um pouquinho atrás, que todos nós iremos morrer. A diferença é o que irá acontecer com a nossa alma quando morrermos. O nosso corpo perece. Nosso corpo, nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que nós viemos do pó e do pó nós retornaremos. Então, o nosso corpo, isso aqui é matéria para se acabar. Mas e a nossa alma? Para onde irá? Nós sabemos que existe céu e inferno, e isso é verdade. Então, o que depende de nós irmos para um ou para outro lugar é o que nós iremos fazer hoje. É o que nós estamos, as escolhas que nós estamos tendo hoje. Sim, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê em mim, me confessar como Senhor e Salvador da sua vida, terá vida eterna. Terá vida eterna. Nós podemos reinar com Jesus na Jerusalém Celestial se aceitarmos a Ele hoje como Senhor e Salvador das nossas vidas e permanecermos firmes, porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que permanecer firme até o fim, que aquele que permanecer até o fim será salvo. Você pode ler isso em Apocalipse, você pode ler isso em vários livros da palavra de Deus, nos mostrando que devemos permanecer até o fim, que Deus é conosco e aquele que permanecer receberá a coroa da vida. Irmãos, nós sabemos que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você não vai colher uva se você plantar maçã.
Você não vai colher amor se você plantar ódio. E você não vai colher vida eterna se hoje você não plantar a sua fé, não enraizar a sua fé em Cristo Jesus. Então, essa semana, a leitura dessa semana foi uma leitura de alerta para as nossas vidas. Se você já serve a Cristo, permaneça firme, mesmo diante das lutas, das tribulações, que elas virão. A palavra do Senhor diz que nós teremos aflições. É uma batalha atrás da outra. O Velho Testamento foi assim. A cada dia eles venciam a guerra. Deus não chegou e botou assim. Na realidade, a vontade de Deus era colocar ele lá, mas eles murmuraram, pecaram, porque, como eu falei, o pecado é inerente ao ser humano. Então, assim, por conta disso, eles tiveram uma caminhada até receber Canaã, onde Deus estava preparando eles pelo deserto. E dia após dia, eles iam, como a gente fala, matando um leão. Né? Eram lutas, eram batalhas que eles precisavam. Eles não conquistaram assim de uma hora para outra. Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Ele ordena e tudo acontece. Mas muitas vezes nós precisamos conquistar as nossas vitórias. Né? Nós costumamos dizer que não há vitória sem lutas. Então as aflições virão. Mas permaneça firme em Cristo Jesus. Porque, como eu falei, aquele que permanecer firme receberá a coroa da vida. Aquele que permanecer firme terá suas vestiduras brancas. Aquele que permanecer firme terá seu nome escrito no livro da vida, nas mãos de Cristo. Aquele que permanecerá firme será salvo. Tudo isso você pode ler na palavra do Senhor. Mas aquele que não obedecer, que não fazer a vontade de Deus, que não reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, perecerá. A palavra do Senhor diz que aquele que o negar perante os homens também será negado perante Deus. Então fique um alerta, se volte para Cristo ainda hoje. Porque o homem, mesmo que muito importante, como nós lemos no Salmo 49, ele não viverá para sempre. Ninguém vive para sempre aqui na terra. Só em Cristo Jesus nós teremos vida eterna. Mas para isso nós temos que, como eu falei, plantar a nossa fé hoje, permanecer firme na nossa rocha, que é Cristo Jesus. Amém? E agora pegue seu papel, sua caneta, que eu irei mostrar, eu irei falar agora os livros que nós iremos ler nessa semana, né? Começando amanhã, domingo, dia 13, até o sábado, dia 19. Então vamos lá. Amanhã, domingo, dia 13, nós iremos ler Números 25 e 26 e o Salmo 54. Na segunda-feira, dia 14, nós iremos ler Números 27 e 28 e o Salmo 55. Na terça, dia 15, nós iremos ler Números 29 e 30 e o Salmo 56 e 57. No dia 16, na quarta, nós iremos ler Números 31 e 32, porém nós iremos passar para o livro de João, capítulo 1. Iremos ler João, porque, como eu falei, Salmos ele é dividido em 3 etapas. Nós já lemos a primeira, estamos lendo a segunda e depois nós iremos ler a terceira. Então, por isso, nós encerramos no dia 15, Salmos 56 e 57, e no dia 16 nós começamos o livro de João, né, o Evangelho de João, capítulo 1. No dia 17, na quinta-feira, nós iremos ler Números 33 e 34 e o livro de João, capítulo 2. Na sexta, dia 18, iremos ler Números 35 e 36 e João, capítulo 3. E no sábado, dia 19, como já iremos encerrar o livro de Números, iremos começar o livro de Deuteronômio 1 e 2 e continuar a leitura de João 3 e 4. Veja que essa semana vai ser rica. Amo o livro de Deuteronômio que nós iremos começar. E essa semana vai ser rica, porque nós iremos estudar Números, Salmos, João e Deuteronômio. Então fica atenta para o que Deus quer falar com você a partir de amanhã dessa semana. Não deixe de ler, permaneça firme lendo a palavra do Senhor, que a cada dia Ele tem falado ao teu coração. Eu creio nisso. Amém? E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos na Tua presença nesta hora, Senhor, para Te agradecer porque o Senhor é conosco. Para Te agradecer pelo dom da vida, para Te agradecer pelo Teu cuidado, para Te agradecer porque o Senhor não desiste de nós, para Te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso sustentador, a nossa torre firme, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Obrigada por nos ensinar que nós somos perenes, nós somos
instáveis e que a estabilidade nós só conseguiremos em Ti, que só o Senhor é eterno e que nós temos que nos firmar em Ti, que é a nossa rocha eterna. Continua conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, concedendo-nos uma semana de muito aprendizado e de crescimento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para compartilharmos ainda mais da palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus.